Um pai de 4 filhos se suicidou enforcado na varanda de casa e deixou a família passando necessidade financeira. Como esse espírito está? Muito provavelmente a causa do ato que ele cometeu está relacionada com questões financeiras, razão pela qual, com a sua partida, a família fica numa condição bastante sofrível, né? É muito parecido com os casos que a gente encontra na obra Memórias de um Suicida, em que tem um homem que é comerciante de vinhos, que entra em falência e decide se suicidar, e isso piora ainda mais a condição da família dele. Como que está essa entidade? Depende do tempo que isso aconteceu, porque as penas não são eternas, segundo a doutrina espírita. Os espíritos passam um tempo no mundo espiritual, num processo de sofrimento maior ou menor, mas depois eles se recuperam. Se essa decisão dele, se essa partida para o mundo espiritual for recente, ele talvez não tenha nem se dado conta do que aconteceu. Está num processo de perturbação tão profundo que ele não sabe se está dormindo ou se está acordado. Se é um pesadelo ou se ele enlouqueceu. As imagens se sucedem na sua mente e ele muitas vezes não sabe nem que ele já está do outro lado da vida. Ele não entende porque eu me matei, mas eu estou vivo, mas eu não matei, o que aconteceu? O período de perturbação das entidades suicidas é bastante longo. E depois do período de perturbação, quando passa a perturbação, eles se dão conta do que fizeram, aí vem uma nova onda de sofrimento pela compreensão do ato que eles cometeram. E isso vai demorar um tempo razoavelmente longo, mas eu quero dizer para todas as mães que tiveram seus filhos que partiram pelo suicídio, todas as esposas também, que todo sofrimento tem fim. E depois de um período de incompreensão sobre essas coisas, o espírito se acalma, ele se asserena. E é o momento em que os mentores podem, então, agir para iniciar o processo de atendimento. Então, é como se fosse assim. A gente desencarna sem ter se suicidado e chega no mundo espiritual, com um tempo maior ou menor, os mentores nos recolhem e nos levam para determinados lugares. Em alguns casos, a gente desencarna, os mentores já nos recolhem e já nos levam para algum lugar de repouso. No caso dos suicidas, eles entram num processo de tanta perturbação que os espíritos recolhem, mas não os levam para esse lugar de refazimento. Eles os levam para um ambiente onde eles ficam como que guardados, esperando que esse processo de dor, de tristeza, de loucura, de remorso, de angústia passe, que eles recobrem a mínima lucidez possível para dizer: você melhorou? Então agora a gente vai começar a conversar sobre o que aconteceu, para começar a levar você para uma condição de melhor qualidade espiritual. Se esse pai dessas crianças desencarnou há pouco tempo pela via do suicídio, ele ainda certamente não tem compreensão do que se deu. Ainda está na primeira fase, na fase da perturbação, do sonho que parece pesadelo, que não sabe o que aconteceu. Depois dessa, vai se seguir uma fase do meu Deus, o que eu fiz, porque fiz, eu não podia ter feito o que eu fiz, que é uma outra fase. E depois dessa, inicia o trabalho de recuperação. Lembrando sempre que não existe nenhuma ação que nós possamos fazer que seja irremediavelmente considerada como sem solução. Os espíritos atravessam um período de sofrimento longo, porque são suicidas, mas se recuperam. E no amanhã, retornam muitas vezes nas suas próprias famílias de origem. Renascem entre seus familiares para retomar o processo de desenvolvimento. Lá na retaguarda, a família já está bem mais na frente, eles vêm atrás. Mas nem por isso o amor rompe os laços. Nossos filhos suicidas talvez se encontrarão conosco na nossa próxima existência para que nós cuidemos deles e os fortaleçamos, porque as provas que fizeram com que eles se suicidem voltarão a se repetir de maneira muito frequente nas próximas existências.